Fala galera, tudo bem? Então, hoje estou aqui com mais um vídeo e para trazer para vocês uma opinião minha sobre a nova série da Netflix, A Maldição da Mansão Bly. E sem spoilers. Então é isso aí, vamos começar. Logo quando foi anunciada a produção da série, o início da produção da série, eu imaginava que se trataria de uma segunda temporada, uma continuação para a Maldição da Residência Hill. Porém, logo depois eu notei que não. Essa série, na verdade, a Maldição da Mansão Bly, não é uma continuação, e sim são histórias diferentes. A Maldição da Residência Hill conta a história da Residência Hill e a Mansão Bly conta a história da Mansão Bly. São os mesmos atores, porém em histórias diferentes. Essa série, ela não tem, tanto a Maldição da Residência Hill quanto a Maldição da Mansão Bly, elas não têm um terror tão forte. Tá no gênero de terror, tá na categoria de terror, sim, tem um pouquinho de terror na história, porém ela não passa medo, o medo não se faz tão presente nessas duas séries. A não ser pelo segundo episódio da Mansão Bly, que eu assisti, e no segundo episódio eu senti sim, um pouquinho mais da tensão do medo que a série queria passar naquele momento. Então no segundo episódio sim, tem um pouquinho mais de tensão, porém não é aquele medo que você fica, nossa, que medo, não. É mais, não é tão puxado pro terror quanto, por exemplo, alguns outros filmes que eu já assisti, por exemplo, O Exorcismo de Emily Rose. Esse sim tem bastante terror, é pra você ficar com medo. Assim também como O Exorcista de 1973, outro filme que faz você ficar com medo, faz você ficar tenso. Já a Maldição da Residência Hill e da Mansão Bly, você não fica com tanto medo, mas você é prendido mais pelo suspense da história. Outra coisa que eu vou avisando aqui pra vocês que querem assistir a série é que prestem bastante atenção nos detalhes, pois até o terceiro episódio eu tava conseguindo entender ela normalmente. Porém, após o quarto episódio, eu comecei a achar muito bagunçado, eu comecei a achar a história difícil de compreender. Assim também como Dark. Dark eu assisti as 3 temporadas inteiras várias vezes e mesmo assim não consegui entender quase nada. Mas a Maldição da Mansão Bly, se você prestar atenção, você vai conseguir ir entendendo a partir dos próximos episódios. A série conta com 9 episódios, nos quais eu acabei de falar aqui pra vocês. Os 3 primeiros são fáceis de se interpretar, depois do terceiro fica um pouco complicado de compreender, e depois você volta a entender normalmente a partir do 7º episódio, por aí, que a história vai começando a se explicar, você vai começando a entender melhor e vai começando a fazer mais sentido a partir do 7º episódio também. Uma outra coisa que eu tenho para falar aqui sobre também, e é uma crítica construtiva, não estou falando mal nem nada, porém, caso vocês assistam a série dublada na versão brasileira, vocês irão perceber que a dublagem ficou com algumas falhas. Não estou falando mal da dublagem brasileira de nenhum jeito. Os dubladores são os mesmos dubladores da Maldição da Residência Hill, já que são os mesmos atores e é feito pelo mesmo estúdio de dublagem. Porém, agora como estamos vivendo essa situação de distanciamento social e isolamento, os dubladores estão tendo que fazer as dublagens e os trabalhos deles direto da casa deles. Então eles montam os equipamentos na casa deles e eles fazem a dublagem direto na casa deles. E eu acho que por isso também, acho que deve ser o motivo principal que eu percebi uma queda na qualidade do áudio da dublagem brasileira nessa série. Por exemplo, há momentos em que você está assistindo a série e o áudio de alguma dublagem de algum personagem fica estourado ou fica com algumas falhas. Você consegue identificar isso. Se você prestar atenção, você vai notar que em algumas falas onde o personagem precisa gritar ou falar
numa entonação mais alta, você nota que o áudio tá com um pouco com volume um pouco estourado. No momento que eu assisti, estava com algumas falhas. No momento que você vai assistir, pode ser que eles já tenham corrigido essa falha na dublagem brasileira. Outra coisa que eu percebi também na dublagem brasileira é que em alguns momentos o áudio parece dar algumas falhadas, como se tivesse com latência no áudio, sabe? Não sei muito bem se é latência, não sou técnico em áudio para saber disso, mas em alguns momentos da série quando você está assistindo dublado, você percebe que a qualidade do áudio dá uma abaixada. Como se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a latência, por exemplo, é como quando você está fazendo chamadas com alguém no seu celular, no WhatsApp, enfim, e duas pessoas falam ao mesmo tempo e o áudio das duas pessoas ou de uma das duas pessoas fica com uma falha, dá uma abaixada na qualidade. Porém, uma coisa que eu acho que eles poderiam ter feito, né, era verificar e revisar os áudios, né, escutar os áudios antes de lançar na plataforma da Netflix. Gostei da história da série, é uma história interessante e você tem que prestar bastante atenção porque senão você se perde nos detalhes, são muita coisa para processar, assim também como Dark, são bastante coisas para processar. Porém, como eu falei, a partir do 6º ou 7º episódio por aí, você consegue entender a série normalmente. Uma coisa que eu acho que eles poderiam ter feito um pouco diferente é o final da série. O final da série eu achei inesperado e também, não digo que é um final ruim, porém eu também não achei um final tão lá essas coisas assim. Eu acho que eles poderiam ter dado uma caprichada um pouco melhor no final, porque acontece algumas coisas que a gente realmente não esperava e pelo menos eu esperava outro final para a história, né? Pelo menos um pouco diferente. Eu não vou falar aqui porque senão eu vou soltar spoilers aqui para vocês. Mas eu esperava um final um pouquinho mais trabalhado. Não é um final tão ruim, porém não é um dos melhores finais de séries que eu já vi. Eu gostei bastante da Maldição da Mansão Bly, assim também como eu gostei da Maldição da Residência Hill. Eu achei a Maldição da Residência Hill um pouco melhor, um pouco mais trabalhada, mais produzida e tudo mais, porém a Maldição da Mansão Bly também é boa. Se você quer assistir, eu recomendo, porém eu já aviso pra vocês que o final não é daqueles mais esperados, não é daqueles mais uau. Bom, mas eu achei sim uma série bem interessante e apesar dessas pequenas falhas, como eu falei, eu achei uma série bem interessante. Mas e vocês? Vocês já assistiram? Se sim, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês gostaram mais de qual? Da Mansão Hill ou da Mansão Bly? Eu, na minha opinião, achei a Hill um pouco melhor. Mas e vocês? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Mas então é isso, galera. Recomendo assistir a série, é uma série boa, como eu falei, apesar do final não ser tão interessante assim. É uma série boa para você assistir, caso você esteja procurando alguma série para assistir do gênero de sobrenatural, ela é uma série boa. Bom, galera, mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like de vocês, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e me seguir em outras redes sociais. Até o próximo e fui!